Ao passar dos anos, o mundo econômico vem se transformando e com ele as pessoas também, tendo essas cada vez mais necessidades e exigências. Em prol disso, a cadeia toda acaba se transformando para poder acompanhar o ritmo das necessidades dos consumidores. Então, a satisfação do cliente está hoje em primeiro lugar. Sendo assim, as empresas buscam se aperfeiçoar cada vez mais para poder satisfazer os clientes e, além disso, satisfazer os sócios e os acionistas. Por um lado, os clientes buscam preços baixos com alta qualidade, ou seja, custo baixo com benefício alto. Por outro lado, os sócios buscam a maximização dos resultados da empresa, que é a alta lucratividade. Neste contexto, o desejável é que todos tenham suas necessidades atendidas. Então, desenvolver algo que atenda estes dois requisitos é o ideal nos dias de hoje. Mesmo que haja um confronto entre esses dois dilemas, a empresa necessita de informações básicas para procurar uma forma que atenda seus objetivos financeiros e o dos seus clientes. É aí que o ponto de equilíbrio aparece, como uma ferramenta que procura calcular o ponto ótimo para a empresa, pois mesmo que a empresa deseje satisfazer seus clientes e sócios, ela precisa ter uma meta fixada e que não haja prejuízo no investimento. Eu sou o Matheus Souza e nesse vídeo veremos um pouco mais sobre esse ponto ótimo, aprenderemos o que é esse ponto de equilíbrio, aprenderemos também como calculá-lo, quais são as fórmulas para isso e veremos ainda nas quais perspectivas ele pode ser calculado. Então vamos lá. Ponto de equilíbrio, também chamado de break-even point, é a dominação ao estudo baseado na análise de relação custo-volume-lucro, que tem como objetivo determinar o ponto onde a receita total cobre o total dos custos. A análise do ponto de equilíbrio nos auxilia a conhecer o volume necessário de rendas para que a receita cubra totalmente os custos e despesas. Portanto, apenas acima deste ponto, onde o lucro é zero, é que realmente haverá lucro. Antes de mais nada, veremos alguns pontos importantes, algumas definições, alguns conceitos, pois são pontos que precisaremos conhecer para entendermos no momento que formos usar a fórmula para calcular o ponto de equilíbrio. Começando por custo variável. Como o próprio nome já fala, custo variável é aquele custo que varia de acordo a alguma coisa. Ele é inerente ao produto que é fabricado e vendido e varia conforme o volume de produção. Já o custo fixo, como a própria palavra já fala, é aquele custo que não varia, é um custo fixo ali, já determinado. Eles são os custos relacionados à empresa. Sempre acontece, independente da produção. Por exemplo, aluguel, energia, telefone, pagamentos de salários e internet. Um outro conceito importante que precisamos saber é a margem de contribuição. A margem de contribuição ela é obtida quando subtraímos o custo variável do preço de venda. Temos aqui a fórmula margem igual preço de venda menos custos e despesas variáveis. Há três tipos de análise de ponto de equilíbrio. Ele pode ser calculado na perspectiva de ponto de equilíbrio contábil, ponto de equilíbrio financeiro e ponto de equilíbrio econômico. O ponto de equilíbrio contábil é a quantidade ou valor de vendas que uma empresa necessita vender para obter lucro zero, isto é, quando os custos e despesas fixas são cobertas pela margem de contribuição, gerada pela quantidade vendida. Cada unidade vendida, a partir desse ponto, gerará lucro. Sua fórmula é PE, que é ponto de equilíbrio, é igual a CF, que é os custos fixos, mais DF, que é as despesas fixas, dividido por PV, que é o preço de venda, menos CV, que é custos variáveis, menos DV, que é despesas variáveis. Agora iremos mostrar um exemplo de como calcular o ponto de equilíbrio contábil, para entendermos melhor esse conceito. Como falamos, o ponto de equilíbrio contábil é aquele ponto onde você não tem lucro. O lucro ele vai se igualar às despesas. Então, você não vai ter nem lucro nem despesas, eles estarão ali balanceados.
ou seja, é quando a receita total ela é igual aos custos e despesas totais. Como falamos também, o ponto de equilíbrio contábil ele é obtido através da fórmula custos fixos somado às despesas fixas dividido pela margem de contribuição unitária. E o que seria essa margem de contribuição unitária? Já vimos lá no conceito inicial. Mas vamos rever aqui novamente. Essa margem de contribuição unitária é obtida pela subtração do preço de venda nos custos e despesas variáveis. Então, minha margem de contribuição unitária é meu preço de venda menos meus custos e despesas variáveis. Por exemplo, imagine que eu tenho um produto que vale R$60. Esse é o preço de venda do produto. O preço de venda de produto é de R$60. E os meus custos, meu custo variável é de 12. Já a minha despesa variável é de 10. Então, minha margem de contribuição unitária será o meu preço de venda, que é 60, menos meu custo variável, que é 12, menos minha despesa variável, que é 10. Ou seja, minha margem de contribuição unitária é de igual a 38. Beleza. Já que eu descobri qual é minha margem de contribuição unitária, vamos supor que o meu custo fixo e as minhas despesas fixas vai me dar um custo total de R$19.000, por exemplo. Então, aqui, os custos fixos e despesas fixas vai ser de 19.000. E o minha margem de contribuição unitária é de 38, como eu achei aqui. Então, meu ponto de equilíbrio contábil vai ser igual a 19.000 dividido por 38, que vai ser 500. Como foi falado, o ponto de equilíbrio contábil é dado pelos custos fixos mais as despesas fixas, que no caso seria o CF e o DF, sobre o PV menos o CV menos o DV. Esse PV menos o CV menos o DV, ele é a minha margem de contribuição. Então, como eu falei, a minha margem de contribuição vai ser meu preço de venda, que é o PV, menos o CV, que é os custos variáveis, menos as despesas variáveis, que é o DV. Esse número 500 que obtivemos no exemplo anterior é referente a unidades, é 500 unidades. O que fizemos foi calcular o ponto de equilíbrio onde não teremos nem lucro nem prejuízo. Então, nesse caso aqui, para acharmos o ponto de equilíbrio, achar aquele ponto onde não teremos nem lucro nem prejuízo, nós precisaremos vender 500 unidades de um produto com preço de venda de 60, como os vimos. Então, eu vendendo 500 produtos nesse valor, eu vou chegar no meu ponto de equilíbrio. Esse 500 aí, essa venda desses 500 produtos, ele vai cobrir, né, os meus custos totais. Ele vai cobrir os meus custos totais. E se eu vender acima de 500 produtos, eu vou ter lucro. Se eu vender abaixo de 500 produtos, eu obterei prejuízo.
E a partir do momento que eu ganho lucro, esse lucro também vai ser ali cobrir as minhas despesas fixas. Há duas variações do ponto de equilíbrio contábil. Uma dessas variações é o ponto de equilíbrio financeiro, ou seja, o ponto de equilíbrio financeiro ele varia do ponto de equilíbrio contábil. A única diferença é que no ponto de equilíbrio financeiro são excluídos dos custos fixos a depreciação dos ativos e outras despesas não desembolsáveis. Isso porque algumas empresas em seus balanços anuais incluem a depreciação como custo. Por exemplo, se tem um ativo que valia R$ 100 e agora vale R$ 70, esses R$ 30 perdidos entram na lista de custos ou despesas da empresa. No ponto de equilíbrio financeiro, essa diferença é ignorada, porque apenas o que importa são os gastos que representam um desembolso de dinheiro do caixa da empresa, ou seja, essa depreciação aqui não é considerada. A outra variação é o ponto de equilíbrio econômico. Ela também varia do ponto de equilíbrio contábil. A diferença aqui é que os custos de oportunidade é acrescido à soma. Trata-se de uma correção monetária a ser considerada junto com as despesas fixas. O raciocínio é o seguinte: se o empreendedor não investisse na empresa, ele poderia aplicar o seu dinheiro em um investimento que renderia, por exemplo, 15% ao ano. O ponto de equilíbrio econômico considera essa margem, ou seja, você só empata quando pagar as despesas e tiver uma remuneração compatível ao percentual que o dinheiro renderia parado no mercado financeiro. Recapitulando então, aqui vai ser considerado o custo de oportunidade. Geralmente, esse custo de oportunidade vai aparecer no formato de lucro desejado. Então, além da margem de contribuição suprir os custos fixos, ela terá que suprir o lucro desejado. A partir do momento que você compreende essas teorias sucintas, podemos dizer que você já aprendeu grande parte dessa matéria. Fazendo uma recapitulação, um grande resumo, podemos dizer que ponto de equilíbrio contábil é quando os custos fixos e as despesas fixas dividida pela margem de contribuição atingem um ponto no qual você não vai obter nem lucro ou despesa. Aquele ponto vai permitir você pagar todos os seus custos totais, mas você não vai obter lucro ali. Para você obter lucro, você vai ter que ultrapassar aquele ponto. E se você chegar a algo menor do que esse ponto, você obterá prejuízo. Já o ponto de equilíbrio financeiro vai ser quase que igual. O que vai diferenciar é que vai ser desconsiderado ali do custo fixo as depreciações, amortização e exaustão. Já o ponto de equilíbrio econômico, ele vai considerar ali, nos custos totais, dos custos fixos, ele vai considerar ali a contribuição da oportunidade, ou seja, o lucro desejado. Agora iremos resolver alguns exercícios para fixar melhor esses conceitos aí na sua mente. Então vamos lá. A primeira questão nos diz o seguinte: uma sociedade apresentou os seguintes dados para efeito de planejamento de vendas para o mês de setembro de 2015. Esses são os dados de custo. Custos e despesas variáveis, R$ 300 por unidade. Custos e despesas fixas, R$ 60.000 por unidade. Preço de venda, R$ 700 por unidade. Lucro desejado, R$ 80.000 naquele período. Com base nos dados apresentados, é correto afirmar que o ponto de equilíbrio contábil é de alternativa A, 1.500 unidades, alternativa B, 1.700 unidades, alternativa C, 600 unidades, alternativa D, 680 unidades. Bem, aqui ele quer o ponto de equilíbrio contábil. Nós sabemos que o ponto de equilíbrio contábil é dado pela soma dos custos fixos e as despesas fixas, dividida pela margem de contribuição unitária. Então,
o nosso ponto de equilíbrio contábil é igual. Vamos ver quem são os nossos custos e as nossas despesas fixas. Custos e despesas fixas, R$ 60.000. Então, botamos aqui, vamos apenas substituir. R$ 60.000 dividido pela margem de contribuição unitária. A nossa margem de contribuição unitária é nada mais, nada menos do que... Vou botar aqui, margem de contribuição unitária. É o preço de venda, menos os custos e despesas variáveis. Então, vamos ver quem é a nossa margem de contribuição unitária. Preço de venda, R$ 700, menos os custos e despesas variáveis, R$ 300. Então, a nossa margem de contribuição unitária aqui vai ser nosso preço de venda, que é de R$ 700, menos os custos e despesas variáveis, que é de R$ 300. Logo, a nossa margem de contribuição unitária é de R$ 400. Então, vamos substituir aqui. É de R$ 400. Logo, nós iremos fazer essa divisão para achar o nosso ponto de equilíbrio contábil. 60.000 dividido por 400 é igual a 1.500. 1.500 unidades, neste caso. Logo, a alternativa correta seria a alternativa A, 1.500 unidades. A nossa outra questão diz o seguinte: uma indústria está lançando no mercado um produto com os seguintes dados de custo. Esses são os dados de custo. Custo indiretos totais, R$ 650.000. Depreciação incluída nos custos indiretos fixos e totais, R$ 32.500. Montante de lucro desejado, R$ 97.500. Custo direto variável unitário, R$ 12,50. Preço de venda unitário, R$ 32,50. Expectativa de venda mensal, 32.500 unidades. 32.500 unidades. Daí, a questão nos pede o seguinte. Eu não botei aqui. Ele apresenta aqui as alternativas. Alternativa A. O ponto de equilíbrio contábil é de 20 unidades. A margem de contribuição é de 20... Voltando. Alternativa A. O ponto de equilíbrio contábil é de 20.000 unidades. A margem de contribuição é de 20 unidades. O ponto de equilíbrio econômico é de 23.000 unidades. Aí ele pergunta, qual a alternativa correta? Então, ele dá aqui, todos os custos, fala que a indústria está lançando no mercado um produto com os seguintes dados de custo, ele deu os dados de custo, deu algumas alternativas aqui e pergunta qual a alternativa correta. Bem, fazendo aqui o ponto de equilíbrio contábil, precisaremos dessa margem de contribuição. Então, iremos começar pela essa letra B. Vamos ver se realmente é 20 unidades, porque já que a gente vai precisar dela aqui em cima, vamos calcular logo ela. Então, a nossa margem de contribuição unitária é igual, como já foi falado antes, o preço de venda menos o custo variável e as despesas variáveis. Então,
a nossa margem de contribuição unitária vai ser igual. Vamos ver aqui o nosso preço de venda. Preço de venda unitário é de R$ 32,50. R$ 32,50 menos menos o nosso custo variável e a nossa despesa variável. Vamos ver aqui que é o nosso custo e despesas variáveis. Custo direto variável unitário. Esse é o nosso custo variável e a nossa despesa variável. Então, é 12,50. Logo, a nossa margem de... Tive um pequeno problema de gravação, meu celular travou, tive que pegar outro celular para terminar a gravação. Paramos que a nossa margem de contribuição unitária é de 32,50 menos 12,50, como está parado lá. Eu já coloquei aqui, é 20 unidades. Então a alternativa correta seria a letra B, a margem de contribuição é de 20 unidades. Logo, não precisaremos nem calcular os outros, verificar os outros, né? Mas vamos verificar, só para tirar as dúvidas. As outras vamos verificar essa A, então. A alternativa A diz que o ponto de equilíbrio contábil é de 20.000 unidades. Vamos verificar para ver se realmente é isso. Nós temos que o ponto de equilíbrio contábil é dado pela fórmula os custos fixos somado às despesas fixas dividido pela margem de contribuição unitária. Vamos ver então quem é nossa custos fixos e despesas fixas. Nessa questão, os nossos custos e despesas fixas aparecem como custos indiretos totais, que é 650 mil. Então, o nosso ponto de equilíbrio contábil vai ser 650 mil dividida pela margem de contribuição unitária. Nós já calculamos ela aqui, é 20. Então, o nosso ponto de equilíbrio contábil é 650 dividido por 20. Isso vai ser igual a 32.500. Logo, essa alternativa A ela está incorreta, porque é 32.500 unidades e não 20.000 unidades, como a alternativa diz. Vamos agora verificar essa alternativa C, que diz que o ponto de equilíbrio econômico é de 23.000 unidades. Vamos lá. Temos que o ponto de equilíbrio econômico é igual o custo fixo mais o lucro desejável. Vou botar aqui lucro desejado como LD, dividido pela margem de contribuição unitária. Temos que o nosso custo fixo aqui é de... Vamos verificar, custo fixo, né? Aquele custo total, é isso mesmo. 650 mil, né? Vamos somar isso com o lucro desejado. Aqui, nessa questão, aparece aqui como montante de lucro desejado, 97.500. Então, mais 97.500. Isso dividido pela margem de contribuição unitária, que é 20. Temos que o nosso ponto de equilíbrio econômico é... Vamos então fazer 6.500 mais 97.500. Isso vai ser 747.500. E agora vamos dividir pela nossa margem de contribuição unitária. Então, nosso ponto de equilíbrio econômico será 747.500 dividido por 20. E isso vai nos dar que o nosso ponto de equilíbrio econômico é de 30
37.375 unidades. Aqui fala que é de 23.000 unidades, ou seja, também não é correto. Essa alternativa não é correta. O único que sobra, então, é a B mesmo. Vamos supor que essa mesma questão, ela peça aqui... Vamos supor que ela peça o ponto de equilíbrio financeiro. Então, para calcular esse ponto de equilíbrio financeiro, deveríamos fazer o custo fixos, né? Agora lembra que eu falei que o ponto de equilíbrio financeiro ele desconsidera a depreciação, vou botar aqui depreciação, amortização, e exaustão. Ele vai desconsiderar e, assim como os outros, vai dividir pela margem de contribuição unitária. Logo, nosso ponto de equilíbrio financeiro é igual ao custo fixo, que é 650 mil, agora menos as despesas e amortização e exaustão, que nesse caso está sendo representado pela depreciação incluída nos custos indiretos fixos totais, que nesse caso é 32.500. Então, 32.500 menos a nossa margem de contribuição unitária, que é de 20 unidades. Fazendo isso, teremos que o nosso ponto de equilíbrio financeiro será, fazendo aqui em cima, 650 mil menos 32.500, vai ser 617.500 dividido por 20. Logo, o nosso ponto de equilíbrio financeiro é igual a 717.500 dividido por 20, que é igual a 30.875 falei 5, botei 7. 30.875 unidades. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham entendido e muito obrigado por me assistir até aqui.